Olá, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui no Casino Brasil com os poetas brasilo-berlineses Angélica Freitas e Ricardo Domenech, que vão falar comigo sobre a sua visão da poesia modernista brasileira e da sua própria obra, que vão ler poemas escolhidos de certos poetas modernistas e os seus próprios poemas. Não vou dizer muito sobre eles porque são conhecidos como poetas e tradutores, mas vou mencionar um pormenor que tem certa importância e que cresceram os dois, a Angélica em Pelotas e o Ricardo em Bebedouro, quer dizer, bastante longe, ou mais ou menos longe da cidade de São Paulo, onde aconteceu a Semana da Arte Moderna, que é a razão porque estamos aqui agora, ou digamos o centenário. E conheci os dois já faz muito tempo, em 2006, 2007, ao casal do Festival Latinale, porque traduzi poemas deles naquela época remota. E estou muito contente porque a Angélica escolheu como primeiro poema o primeiro poema que eu traduzi dela naquela época. E então, pode começar. Muito bem. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, Ricardo e Odile, e agradeço ao Literarisches Kolloquium Berlin, na presença da pessoa do Augusto Paim, pelo convite. E então, como disse a Odile, vou ler um poema aqui, que foi o primeiro poema que ela traduziu, meu. E ele é um poema que tem um título longo, e é assim: o que passou pela cabeça do violinista em que a morte acentuou a palidez ao despenhar-se com sua cabeleira negra e seus Stradivarius no grande desastre aéreo de ontem. Esse foi o título. Dó, Ré, Mi. Eu penso em Bela Bartók, eu penso em Rita Lee. Eu penso nos Stradivarius e nos vários empregos que tive para chegar aqui, e agora a turbina falha, e agora a cabine se parte em duas, e agora as tralhas todas caem dos compartimentos, e eu despenco junto, lindo e pálido, minha cabeleira negra, meu violino contra o peito. O sujeito ali da frente reza, eu só penso Dó, Ré, Mi. Eu penso em Stravinsky, nas barbas do Klaus Kinski, no nariz do Karabchevsky, num poema do Joseph Brodsky que uma vez eu li. Senhoras intactas, afrouxem os cintos, que o chão é lindo e já vem vindo. 1, 2, 3. Se não me engano, você traduziu esse poema para a primeira vez que eu participei da Latinale, né, que é um festival de poesia latino-americana que se realiza aqui em Berlim, é organizado pelo poeta estudioso de literatura e tradutor Timo Berger e também pela professora Rike Bolte. E sim, então esse poema também já tem uma conexão com a minha estada, com a minha vinda para a Alemanha, minha estada que eu acho que está profundamente conectado com eu estar aqui agora. E esse poema, eu já explico ele? Sim, explica. Porque eu escolhi ele. Tem que ver também com a sua vida como poeta, não? Tem uma certa importância. Totalmente. Esse poema ele é muito especial para mim, porque foi um poema que eu escrevi durante uma oficina de escrita. Foi a única oficina de poesia da qual eu participei na minha vida. Eu já participei de oficinas de escrita de prosa, mais de uma. Inclusive, eu sou jornalista, então eu passei por várias oficinas de escrita jornalística. Mas essa oficina ela foi com o poeta Carlito Azevedo,
no ano de 2005, em São Paulo, quando eu estava morando lá. E ele pediu a gente que escrevesse um poema a partir de um outro poema de um poeta modernista, né, de um poeta da segunda fase do modernismo, chamado Jorge de Lima. E esse poema se chama O Grande Desastre Aéreo de Ontem, e nele a gente tem vários personagens, né, várias pessoas enfim, e todos descendo para a sua morte. Ele pediu que a gente escolhesse uma dessas pessoas e fizesse um monólogo dramático, né? Ou seja, o que essa pessoa estaria falando no momento da queda do avião, ou pensando, né? No caso, eu escolhi fazer sobre o violinista, né? O violinista em que a morte acentuou a palidez ao despenhar-se com sua cabeleira negra e seus Stradivarius. Então, já o título do meu poema, eu copiei palavra por palavra do que está no poema e adicionei O Grande Desastre Aéreo de Ontem, que é o título que o Jorge de Lima deu, né? E esse poema, ele é um poema em prosa. Ele é uma espécie de colagem, assim. O Jorge de Lima, apesar dele ser um poeta da segunda fase do modernismo, ele fez muitas coisas diferentes. Inclusive, ele fazia fotomontagens, né, que eu acho que hoje a gente chamaria de colagens. Então, ele foi bastante influenciado pelo surrealismo, e esse poema ele é visto como um poema surrealista de montagem e tal. Quer ler o poema? Sim, eu acho que é melhor ler o poema já. Então, é assim. O grande desastre aéreo de ontem, para Cândido Portinari. E o Cândido Portinari foi um pintor brasileiro, e talvez na época ele fosse o pintor brasileiro mais conhecido fora do país. Ok. Vejo sangue no ar, vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice, e o violinista em que a morte acentuou a palidez ao despenhar-se com sua cabeleira negra e seus Stradivarius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão, corpos irreconhecíveis, identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar, vejo chuva de sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima no seu último salto de banhista, mais rápida porque vem sem vida. Vejo 3 meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a louca abraçada ao ramalhete de rosas que ela pensou ser o paraquedas, e a prima-dona com a longa cauda de lantejoulas riscando o céu como um cometa. E o sino que ia para uma capela do oeste vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda venha dormindo, tão tranquila e cega. Ó amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem como uma estrela cadente, vem com as pernas de vento. Chove sangue sobre as nuvens de Deus, e há poetas míopes que pensam que é o arrebol. É incrível esse poema, não? Sobretudo quando o fim, de repente, como dizer, já não se pode mirar um arrebol e ser romântico, não? Não, é verdade. Sobretudo não escrever sobre isso assim. Verdade. Eu gosto... Bom, eu não conhecia esse poema antes da oficina do Carlito, e ele ficou sendo um dos meus favoritos enfim, eu acho que ele tem um ritmo incrível, e eu gosto muito das imagens que tem assim de louco mesmo nelas. E eu acho que é isso. E esse poema ele é de 38, né? Ou melhor dizendo, ele é de um livro de 1938 chamado Túnica Inconsútil, que é outro título que eu gosto muito.
Eu não sabia o que era inconsútil também, quer dizer inteiriça. Não sei se Ricardo já sabia disso. Eu gosto muito desse livro. Essa é uma palavra que eu sempre esqueço o que significa. Eu procuro, esqueço, porque a gente não usa, enfim, mas um processo poético. Significa sem emendas ou sem falhas. Eu gosto muito que a gente comece o evento com um poema do Jorge de Lima, porque é uma figura, talvez uma das figuras mais obscuras entre as famosas. Ele não é exatamente um poeta esquecido, não podemos dizer isso, mas não é o poeta que nós associamos mais fortemente, talvez, ao modernismo, né? E eu acho interessante começar com uma figura, de certa forma, marginal, tanto geograficamente. Ele era de Alagoas e morreu no Rio de Janeiro. E o livro também é um livro muito especial dentro da poesia brasileira. É uma espécie de ave estranha no ninho da poesia brasileira. Enfim. E agora que você falou nisso, eu estava lendo algumas coisas sobre o Jorge de Lima essa semana e eu caí numa declaração que ele teria dado para alguém, em que ele fala mesmo assim, que ele passou por essa fase modernista, mas que isso já não bastava para ele, assim, ou que já tinha ficado muito fácil, que os poemas estavam muito fáceis de entender e o que ele estava buscando era ser universal. É que isso vem também isso está também no poeta que eu vou buscar celebrar aqui, o Murilo Mendes, que era o parceiro dele, que vem da união deles ao catolicismo também, né? Essa ideia de uma religião universal, né? Católico, apostólico, romano, de certa forma, a busca deles eles queriam renovar a poesia em Cristo e assim por diante. E eles foram os primeiros a se afastarem, de certa forma, da estética mais ligada ao modernismo de 22, com Mário de Andrade, com Oswaldo de Andrade. Mas isso também vem daquele momento. Naquele momento, todos os modernistas começam a se afastar dessa busca por uma prosódia especificamente brasileira e assim por diante. O livro é de 38, né? Em 42, Mário de Andrade faz aquela conferência, 20 anos depois da Semana de Arte Moderna, em que ele faz um balanço até um pouco negativo do que foram as conquistas do modernismo e assim por diante. Então, naquele momento, eles estavam todos começando a tentar abrir o leque, de certa forma, né? O Drummond se classiciza, todos eles, de certa forma, se afastam da estética mais clara de 22. Quer continuar com Sim. esse poeta que mencionou, Murilo Mendes, e acho que me lembro que disse uma vez ou várias vezes que era um dos seus preferidos. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado ao Literário X-Colloquium. É um prazer estar aqui. Eu queria muito ler um poema do Murilo Mendes. Murilo Mendes foi um poeta mineiro, nasceu em 1901, Juiz de Fora. Como vários outros poetas brasileiros e escritores brasileiros, entrou no corpo diplomático e acabou morrendo em Lisboa depois. E é um poeta ligado ao Jorge de Lima, era também um poeta, de certa forma, ligado ao surrealismo, ainda que nenhum dos dois sejam propriamente surrealistas, mas que também tinha essa visão de uma poesia religiosa, de uma poesia, de certa forma, metafísica. E é uma das coisas que me interessam nele, porque eu tive uma infância extremamente religiosa, e essa contradição, especialmente no Murilo Mendes, porque era um poeta religioso, mas também extremamente ligado às coisas carnais e à beleza física e à materialidade, isso está sempre ali na poesia dele. Mas eu escolhi, na verdade, um poema que é um poema bastante curto, é um dos poemas mais conhecidos dele, é uma peça de antologia, uma peça de manual de escola. Eu tenho certeza que eu o li pela primeira vez, muito jovem, num desses manuais. É um daqueles exemplos do que seria Murilo de Mendes, e se chama Pré-História. Pré-História. Mamãe, vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite, abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou para mim, para ninguém, cai no álbum de retratos.
Esse poema me parece muito típico dele, porque a gente ainda vê a coisa do vocabulário modernista, usar um vocabulário simples de certa forma, com imagens brasileiras, uma mãe vestida de rendas. É claro que as mulheres brasileiras hoje em dia não mais, mas naquela época, ele nasceu em 1901, então ele nos leva para um Brasil que acabou de se tornar república, né? E é muito interessante, já escreveram, já li ensaios interessantes também sobre a questão do que ele faz com os tempos verbais, porque é muito interessante que o poema todo está no passado, né? Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos, equilibrou-se no azul, não mais olhou, e aí no momento em que ela cai no álbum de retratos, ele passa por presente. E é um poema do qual eu gosto muito, porque o Murilo também tinha muito essa ligação, também por causa do catolicismo. Ele era os mineiros, Angélica vai saber, os mineiros têm uma certa obsessão com seu estado natal, que é justificadíssima, é um lugar realmente incrível, que produziu muita cultura e muita literatura, é um lugar bastante central, não só geograficamente, como culturalmente. E ele escreveu muito também sobre a infância. Isso todos eles são elementos que para mim se tornaram importantes, essa tentativa de releitura da infância. Enfim, eu leria agora um poema que eu selecionei. Eu percebi que nós selecionamos muitos poemas, na verdade, do início do nosso trabalho, dos nossos primeiros livros, mas nesse caso eu acabei pegando um poema que é mais recente, e que trata, de certa forma, também dessa questão familiar, assim que eu o encontrar. Odile Kennedy traduziu esse poema há pouco tempo para uma leitura que eu fiz na Áustria. Contra o desperdício. Eu não sei se eu parto nesse poema de uma expressão brasileira, eu não sei se ela é difundida pelo Brasil todo, mas meu pai, ele sempre, quando ele abria a geladeira, ele pegava o leite, ele cheirava o leite para saber se o leite ainda estava bom, ou a carne, ou qualquer outra coisa, e se não estava bom, ele dizia: esse leite não está muito católico. Eu achei que isso se ligava de alguma forma ao Murilo Mendes. Eu parto dessa expressão para o poema. Contra o desperdício. A João Domenico Filho, em memória. Como o Senhor abriu o armário da despensa e a geladeira e averiguava detalhes de tudo antes do consumo, se a farinha e o milho traziam carunchos, se os ovos estavam galados, se virara vinagre o vinho, e fazia suas apreciações naquele idioleto peculiar da casa e da comarca, essa carne e esse leite não estão muito católicos. Eu hoje, diante do espelho, apalpei-me a mim mesmo e me cheirei no pacote recôndito, analisei verrugas na embalagem, as manchas crescentes na pele, as mamas caídas de mãe jocasta, as patas mancas e as cáries do cavalo que me foi dado para trotar por essas plagas. Não conheço ao certo meu prazo de validade, minhas receitas para servir 2 ou 3 porções, se alimentei e com vitaminas alguém nesse mundo eu nutri. Mas sei meus condimentos, conheço meus aditivos, e ali ao espelho, também manchado, qual consumidor satisfeito, esgarcei os lábios e sorri de murmúrio, como se o Senhor ainda estivesse aqui. Nada por aqui anda muito católico. Muito obrigada, Ricardo. Justamente disse que esse poema era mais recente e tenho a impressão que o assunto da família entrou, digamos, nos últimos anos na tua escrita, que antes, bem, quando te conheceram, bem, outros assuntos. Eu, nos últimos 2 anos, eu tenho... é interessante porque no momento está acontecendo uma discussão muito forte no Brasil sobre a ideia de regionalismo e questionando o que é o regionalismo. E para mim é estranho porque eu, na verdade, nesses últimos 2 anos, tenho buscado especificamente isso. Para evitar essa carga histórica do termo regionalismo, eu tenho chamado de localismo.
Há aquele poema do Carlos Drummond de Andrade em que ele fala: o poeta federal briga com o poeta estadual, não, o poeta municipal briga com o poeta estadual para ver quem vai bater o poeta federal. E porque eles todos querem ser poeta federal, né? Poeta nacional, poeta que está sendo lido em todas as unidades federativas da nação. De São Paulo. De São Paulo. Ou Rio de Janeiro também. E eu nos últimos anos eu estou me interessando muito por figuras que tratam de questões extremamente locais, com uma linguagem extremamente local, figuras que nos últimos anos têm sido até vistas de uma forma até, eu diria, condescendente. Assim. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu voltei a ler com respeito uma Cora Coralina, que é de Goiás, uma poeta que escrevia sobre a sua cidadezinha minúscula, sobre os becos das cidades de Goiás, ou uma figura como a escritora brasileira Ruth Guimarães, que escreveu sobre o interior de São Paulo. Eu, sendo do interior, isso para mim foi uma questão até pessoal. Eu vou dizer aqui sem vergonha, por exemplo, quando eu me mudei do interior para São Paulo, eu me esforcei para perder o sotaque de caipira, porque eu achava que eu não ia ser levado a sério se eu falasse porta. Então tinha que falar porta, tinha que falar como os paulistanos. E eu confesso que nos últimos anos, na verdade, eu percebi como isso é uma bobeira. E eu sou do interior, eu acho que eu vejo essa faixa ali dentro do centro do Brasil como uma zona cultural muito específica, na verdade, que transcende fronteiras estaduais, Goiás, uma certa parte de Minas Gerais, o interior de São Paulo, certa parte do Mato Grosso, até mesmo certa parte do interior do Paraná. Eu tenho me interessado por essa área, culturalmente, e os escritores dessa área. Vários escritores mineiros entram aí, assim por diante. E talvez seja uma questão, por como a minha infância foi ali, né? Como o meu período nessa região foi na minha infância, isso acaba, as duas coisas acabam se juntando. É muito menos aquilo que o Drummond dizia: não busques recompor a sua sepultada infância ou algo do gênero. Não é muito isso. Eu não acho que eu esteja entrando na fase que acho que cedo ou tarde quase todo poeta brasileiro entra, que é de tentar voltar à sua infância e assim por diante. É mais um interesse pela cultura dessa região, do interior. É um tipo de movimento modernista quase, porque também trata de periferia, o que pode ser a periferia ou a periferia na periferia, o de pôr em questão, não sei se pode dizer, como dizer a palavra, o tema, a ideia da periferia, assim que é como fazer uma procura dentro do Brasil em relação a outras regiões do Brasil? Ou é uma ideia que me veio agora? De certa forma, talvez, né? Mas se você veja, por exemplo, o Mário de Andrade, que anda sendo bastante injustamente atacado nos últimos tempos, uma figura que, na minha opinião, era extremamente ecumênica e não era um bairrista, pelo contrário, tinha um interesse, os modernistas tinham um interesse por uma ideia de Brasil. E acabavam sendo um pouco abstratizantes, né, nessa ideia de Brasil, né, de criar uma identidade nacional única, mas procurando unívoca. as tradições mas também. Mas procuraram, né? Eu acho que aí está um pouco a injustiça que se comete. O Mário de Andrade fez expedições pelo Brasil, colheu cantigas e danças e coisas que nós só temos hoje porque foram gravadas nessas expedições e assim por diante. No meu caso, assim, eu estou, é por isso que eu chamo de localismo. Eu não estou tentando cair na tentação de propor uma identidade nacional. Eu realmente estou falando de um lugar bastante específico e indo contra a ideia do universal, na verdade. Eu não sinto no momento a tentação de escrever de uma maneira que seja compreendida em Tóquio, Nova York, Berlim e Rio de Janeiro. Se for compreendida mais diretamente pelos caipiras do interior, eu acho que a minha missão está cumprida. Então, assim, é uma tentativa eu acho que isso é muito problemático para os poetas, né? Com a tradição vai se globalizando também, de certa forma, a ideia até do romantismo alemão, de uma Weltliteratur. Eu estou indo um pouco contra essa ideia de Weltliteratur. Eu sei que os meus poemas estão ficando difíceis de traduzir,
porque eu começo a usar muitas expressões do interior de São Cabocla. Paulo, por exemplo. Mas eu sinceramente não me importa dizer isso na frente da minha Muito tradutora. obrigada. É um pouco mal educado, mas realmente a ideia de querer escrever. Eu vou dizer alguma coisa, vou dizer assim. Eu acho importante que a minha mãe consiga entender o que eu estou escrevendo. Não sempre, talvez seja uma fase. Eu acho que vai haver algum momento em que não, eu vou querer tratar de questões que são outras, questões talvez mais complexas, e assim por diante. Mas no momento é o que me interessa, ser um poeta municipal. Muito bem, vamos, mudar outra vez para a Angélica. Então, pensando nesses poetas que recordavam a infância, eu vou ler um poema do Manuel Bandeira, tá? Que foi um poeta que nasceu em 1886 e morreu em 1968. É um poeta que eu adoro, é um poeta que fez absolutamente tudo em língua portuguesa, assim, usou todas as formas poéticas possíveis. E eu li o Manuel Bandeira pela primeira vez muito jovem, li na escola, li um poema chamado O Bicho, do Manuel Bandeira, em que eu não sei de cor esse poema, mas ele vai falando sobre um bicho que ele viu na imundície do pátio, vai falando, e no final ele fala: o bicho, meu Deus, era um homem. Eu era muito criança, fiquei muito impressionada, assim, e vi que o poema tinha uma força. E, enfim, li tudo do Bandeira depois, e eu gosto muito de um livro do Bandeira de 1930, chamado Libertinagem. Eu acho esse título fabuloso, acho que ninguém escreveria um livro com o título Libertinagem hoje. Não sei, talvez o Ricardo, não sei. Os meus títulos são mais longos do que isso. É verdade. E eu amo o Manuel Bandeira porque ele era tuberculoso, ele sempre achava que estava prestes a morrer. Só que ele morreu com 82 anos de idade, então imaginem. Eu acho que a obra dele passa por isso, por essa noção de que ele podia morrer a qualquer momento. E aí eu podia ter escolhido qualquer outro poema do Libertinagem que, aliás, tem, acho que o poema mais famoso do Bandeira é o Vou-me Embora para Pasárgada, e tá lá. E também o Pneumotórax, que fala, né, o único a fazer é tocar um tango argentino. E eu acho que são duas expressões que entraram na língua portuguesa, né? Vou-me embora para Pasárgada e tocar um tango argentino. E, bom, O Porquinho da Índia, então, é o poema. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Enfim, eu acho esse poema sensacional, porque ele tem também esse humor assim, que é autodepreciativo, e que é uma coisa que eu acho que eu também faço nos meus poemas. Enfim, é uma coisa muito natural. Não sei se eu aprendi com o Bandeira, talvez, mas eu acho que, no meu caso, tem uma coisa aí mais distorcida. Mas essa self-deprecation, assim, é uma coisa que eu encontro em poetas que eu gosto, como a Adília Lopes, né? E o Ricardo tem isso bastante, eu acho. Eu não acho que se possa aprender, é uma coisa de afinidade, acho. Verdade. E um poeta que se lê ou que se traduz pode, como dizer, acordar certos aspectos que não estavam na superfície, mas não vai inventar algo dentro de ti. Tem razão, acho que não. É uma coisa muito essencial mesmo. E então eu queria ler uns poemas que, na verdade, eu falei uns poemas porque são 2 poemas curtos de uma série que se chama
o livro rosa do Coração dos Trouxas. E, enfim, tem um versinho no Brasil, não sei se em Portugal também, que é: o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. E esse aqui é o livro rosa do Coração dos Trouxas. E aí ele tem, acho que são 12 poemas. E eu vou ler uns 2 que são sobre namoradas. Uma namorada que pinte as unhas é inesquecível. Você pode estranhar as cores, olhar pela janela e pegar qualquer uma. O verde do capô daquele carro, o vermelho do restinho de maçã no meio-fio, o ocre do cipó do Tarzan na TV, e pensar que seriam mais bonitas nas unhas da sua namorada do que esse marrom achocolatado, e troca o canal e se apaixona afinal pelo cheiro da acetona. Eu tive uma namorada com superpoderes de invisibilidade, e quando andava com ela também era invisível. Mas quando ela usava uma blusa transparente, virava a incrível mulher teta. Eu continuava sob o guarda-chuva de superpoderes, super invisível, invejável, ao lado das cervejas e super amendoins. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você me dá um conselho muito bom nesse poema. Eu tento me lembrar sempre. Qual? Ricardo, lembra do teu passado, só se te dá prazer. É verdade, Ricardo. Sim. Falando em self-deprecation, você é mencionado já no primeiro poema dessa série. É um ótimo conselho. Eu venho tentando segui-lo. Sim, porque pode ler, não? Uhum. Não quer ler? Esse primeiro? Então vamos ler, já que estamos na presença de Ricardo Domenech. Então, o primeiro é assim: eu, quando corto relações, corto relações. Não tem essa de briga de torcida todos os sábados. É a extinção do estádio. Veja as forças que atuam, a tesoura, o papel, a vontade de cortar. Tudo é provocação. Então embrulha tua taquicardia num sorvete de amêndoas, reza que derreta. Quando lembro do corte, revivo a ferida. Melhor não. O corte é definitivo. A dor retorna em forma de Milão, Madrid ou Liverpool quando convocada. Ricardo. Lembra do teu passado só se te dá prazer. How Elizabeth Bennet of you. Mas tirar deleite da perda, convencer fulana de que minha fraqueza nada oblitera, exigir um Rio de Janeiro com gatos e livros, legítima esposa, fico sonhando com a viagem a um país onde a língua seja vértebra sobre vértebra, palavras com L antes de J, e cacos gregos que me devolvam ao aluguel da casa. Ricardo tem um poema que menciona a Angélica já? Tem poemas dedicados a ela. Dedicados, sim. Em diálogo com ela. O seu último livro também, né? Uma parte Sim. dedicada ao André Caminho. O meu último livro são 2 livrinhos juntos e um deles é dedicado à Angélica. Até por de certa forma, ter bebido também na forma de humor da Angélica e na sua forma de escrita. E é um livro bem angélico. Sim, e vocês têm uma amizade bastante velha já e uma proximidade, assim que acho que seria interessante de falar um bocado sobre isso. Não temos muito tempo, mas não sei. Eu conheci a Angélica, diz que estava no lançamento do meu primeiro livro. Eu acho que eu estava um pouco tonto naquela noite, lançamento do primeiro livro. Eu não me lembro muito bem daquela noite. Eu me lembro especificamente de uma leitura que eu organizei na Casa das Rosas. Eu lembro até da data, porque eu escrevi um poema naquele dia e eu coloquei a data. Ela foi 8 de fevereiro de 2006. Eu organizei uma leitura e chamei a Angélica, porque o poema do violinista havia me deixado contente.
Eu havia gostado muito do poema. Então, é um poema que está também no começo da minha amizade com a Angélica. E foi uma noite muito gostosa, na verdade, num momento em que leituras não eram comuns no Brasil, não havia essa tradição. Os hispano-americanos têm essa tradição há muito tempo, os chilenos especialmente, os argentinos também, mas isso não era comum no Brasil, como se tornou depois. Eu acho que foi a nossa geração, na verdade, que, por contato com a poesia hispano-americana, que começou a organizar mais leituras no Brasil. Mas poeta lançar livro e ler era uma coisa antes do século XX, século XXI, uma coisa estranha no Brasil. Até por causa do João Cabral e toda a ideia, né? Uma ideia de uma poesia não impostada e uma poesia não teatral. O poeta brasileiro até hoje tem um pouco de medo disso. Isso tem mudado, eu acho. Com uma coisa da performance, a performance tem entrado, a slam poetry está trazendo um novo gosto pela performance na leitura do poema. Mas os poetas mais velhos tendem a ser bastante parcimoniosos na forma de ler, muito medo da impostura, muito medo do teatral e assim por diante. Enfim, e depois disso eu tenho que falar de uma viagem que nós fizemos juntos à Argentina para participar do Festival Salida al Mar, que é organizado pelo Christian de Napoli e pelo Timo Berger. Foi uma viagem muito gostosa que nós fizemos à Argentina. Passamos um tempinho em Buenos Aires, depois fizemos uma viagem juntos à Bahia Blanca para encontrar poetas argentinos que nós gostamos muito, Mário Ortiz e a Lucia Bianco, para ler lá na universidade. Nós pegamos um ônibus e perdemos o ponto onde nós tínhamos que descer, fomos parar na Patagônia. Eu até hoje me lembro de nós tomando um café num muquifo de beira de estrada, no meio do nada, esperando um ônibus que nos levasse de volta para onde nós tínhamos que ir, porque a gente tinha descido demais. E estávamos já quase lá na Antártica, enfim. Mas foi uma viagem muito gostosa. E a Angélica e eu nos encontramos a gente acaba se encontrando em vários lugares. Está sendo muito bom agora sermos moradores da mesma cidade. Sim, poetas brasilo-berlinenses, os dois, as duas. Pode dizer as duas. Bem, vamos continuar estamos lá no tema do amor, não é? Assim que continuamos com o amor. Eu vou ler um poema de Carlos Drummond de Andrade, e um poema que, na verdade, é o Drummond na sua fase de negação do modernismo, de certa forma. Vem do livro Claro Enigma, publicado em 1951, que é um momento em que ele volta ao soneto, volta às formas clássicas. Um momento em que ele realmente está se afastando também da sua poesia engajada da década de 40. Ele havia passado por uma decepção muito grande política no fim da década de 40, foi expulso do Partido Comunista, atacado publicamente pelo Pablo Neruda, porque, infelizmente, a esquerda brasileira não é exatamente boa em aceitar dissenso. E esse poema é uma resposta dele também, se afastar do modernismo, se afastar da poesia política a qual ele havia produzido uma obra-prima como A Rosa do Povo. Ele publica Claro Enigma, que é o seu livro mais classicista, de certa forma. Esse poema se chama Amar. Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino,
Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Esse poema é muito bom. Enfim, a lírica amorosa é um dos meus temas obsessivos. Algumas pessoas provavelmente esperam que eu passasse a escrever sobre outras coisas, mas as relações humanas, as relações entre humanos, sejam familiares, sejam amorosas, sejam políticas também, são as que me interessam, o que nós fazemos uns aos outros, de certa forma, tanto para o bem como para o mal. Haveria uma série de poemas que eu poderia ler aqui, mas eu vou ler um poema de quando eu estava feliz. Isso é um understatement, é? Sim, é um understatement isso. Mas eu vou ler um poema que eu escrevi para o meu namorado mais importante. Eu escrevia poemas de aniversário para ele no dia do aniversário dele. E eu gosto desse poema e eu estava feliz, né, quando escrevi esse poema, coisa rara. Texto em que o poeta celebra o amante de 25 anos, a Jannes Birsner, o monstro. Houve guerras mais duradouras que você. Parabenizo pelo sucesso hoje de sobreviver à expectativa de vida de uma girafa ou morcego, vaca velha ou jiboia constritora, coruja. Pinguins ao redor do mundo e porcos, com você concebidos, morrem. Saturno, desde que se fechou seu óvulo, não circundou o Sol uma vez única. Stalker, que me guia pelas 1000 veredas à zona, engatinha ainda outro inverno, escondo minha cara no seu peito glabro. Fosse possível, assinaria um contrato com Lem ou com os irmãos Strugatsky, roteiristas de nossos dias, noites futuras. Por trilha sonora de Amanda Galás, Muji e Bali, Crocita e Ronrona, forniquemos. Celebro a mente sob os seus cabelos, ereto, anexado ao seu corpo, o pênis. Algures, um porco, seu contemporâneo, chega ao cimo de seu existir rotundo, pergunto, exausto em suor, se amantes de cílios afinal unidos, contam ovelhas antes do sono, eufóricas e prenhas. Bom, no dia que eu escrevi esse poema, ele estava completando 25 anos, então eu fui procurar quais animais viviam só 25 anos, para saber que animais estavam morrendo nesse dia em que ele completava 25 anos, e o poema começou, era para ser só uma carta para ele, era para ser olha, hoje, se você completa 25 anos, as girafas, os morcegos, os porcos que nasceram junto com você estão morrendo. Mas aí eu percebi que, não, acho que isso dá um poema. E está cheio de referências que são quase que piadas internas para ele. Era um leitor de ficção científica. Me ensinou, na verdade, a ler com mais respeito os escritores de ficção científica, a olhar com outros olhos para esse gênero, que eu hoje respeito e leio com muita atenção. O Stalker, que é um filme do Tarkovsky, né? E o livro, eu creio, eu não me lembro agora se é do Stanislav Lem ou dos irmãos Strugatsky, que eu cito mas isso também era porque era um momento que eu estava lendo muito Frank O'Hara, um poeta americano, que não tinha pudores em citar nomes dos amigos e nomes de artistas e nomes do que o interessava nos poemas. Os poemas dele são cheios de nomes próprios, eu gostava muito disso. É uma coisa que talvez, eu já escrevi sobre isso, eu conversei já com outro poeta queer brasileiro, o Ismar Tirelli Neto, se isso não vem um pouco da forma com que os homossexuais têm que se refugiar nas cidades grandes, longe da natureza, e a gente tem uma tendência a transformar a cultura, os fenômenos culturais nos nossos fenômenos da natureza. Isso que eu estou dando uma tentativa de explicação. Eu já conversei com ele sobre isso, se ele achava que isso fazia sentido, porque isso parece... Eu sinto muito isso em poetas queer, de haver uma tensão mais forte
a fenômenos culturais do que a fenômenos da natureza. Talvez porque a própria ideia de natureza tenha sido usada contra nós de todas as maneiras. Esse poema tem uma forma bastante interessante que não se vê quando se lê, mas porque sempre é um verso, depois uma palavra. Verso, uma palavra. Eu gosto isso talvez seja uma coisa de ser um poeta de São Paulo, muito... os poetas concretos martelaram na nossa cabeça a ideia de uma visualidade do texto, e mesmo que você não trabalhe nesse aspecto, eu gosto que o texto na página tenha uma aparência, de certa forma. Mas aí eu brinco com isso, eu não quero, especialmente nessa época, eu não queria usar as formas clássicas, né, o soneto italiano, né, quarteto, terceto, assim por diante, e havia certos poetas norte-americanos também que eu lia nesse momento, Lynn Hedinian, por exemplo, que também jogava um pouco isso, criando novas formas. Então a ideia era verso longo, verso curto, verso longo, verso curto, verso longo, verso curto, nesse aqui. Mas eu vou jogando com isso, eu vou mudando em outros poemas e assim por diante. Bem, vamos continuar. Agora temos um jogo de adivinhar. O próximo da Angélica é, como dizer, faz referência a um texto muito famoso do modernismo, que não vamos ler aqui porque é um bocado longe, digamos, mas está muito aparente nesse poema. E não sei o que vão ganhar as pessoas que adivinham, eu imaginei, não sei, cenouras ou beterrabas. Adivinhar qual é o poema um prêmio modernista? Surpresa. Ok, é um prêmio surpresa. Bem. Então, assim, esse poema não tem título. Dentadura perfeita, ouve-me bem. Não chegarás a lugar algum. São tomates e cebolas que nos sustentam, e ervilhas e cenouras, dentadura perfeita. Ah, sim, Shakespeare é muito bom, mas e beterrabas, chicória e agrião? E arroz, couve e feijão? Dentinhos lindos, o boi que comes, ontem pastava no campo, e te queixaste que a carne estava dura demais. Dura demais é a vida, dentadura perfeita. Mas come tudo que puderes, e esquece este papo e me enfia aos talheres. Então, se alguém tiver alguma pista sobre qual manifesto eu estou me referindo, pode enviar um e-mail aqui para o Literarisches Kolloquium Berlin e vai receber um prêmio surpresa. Sim. E como dizer? Se eu quero comentar. Se queres comentar ou, como dizer, como tiveste a ideia desse poema, tem realmente uma relação com esse manifesto? Ou é agora que escolheste? Tem relação com esse manifesto, né? Vocês realmente não vão falar qual é o manifesto? Bom, então não. Tá. Então ninguém vai ganhar nenhum prêmio. Não se preocupe. Culpa do Ricardo, é sobre o manifesto... Não diga, então não diga. Antropofágico, agora eu falei. De um cara que hoje é mais conhecido por ser marido da Pagu e da Tarsila de Amaral, né? Do Amaral, enfim, é do Oswald de Andrade, que foi uma figura central no modernismo, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna, que vai fazer 100 anos em fevereiro do ano que vem. E sim, eu acho que esse manifesto perpassa o tipo de poesia que eu li no Brasil e que me formou de uma forma ou de outra. Quanto à antropofagia, eu não sei, que na Alemanha certamente deve ter havido casos de canibalismo, né? Mais recentes. Mas imagina crescer num país em que você aprende na escola
que um bispo português foi devorado por pessoas autóctones, né? E esse bispo se chamava Sardinha. Então, não sei. Eu achava assim engraçadíssimo, o bispo Sardinha, né? Foi comigo. Então, é um fato, assim, e a antropofagia no Brasil era assim, as pessoas comiam, né, os guerreiros derrotados, né, para incorporar a si mesmos as características, né, dessa outra Era um ato de respeito, na verdade, né? De admiração exato. pelo outro. E de transformação também. E raramente era como nas ilustrações que nós vemos, em que eles realmente comiam diretamente o membro. Geralmente era uma coisa ritual, era uma parte do corpo que era queimada, muitas vezes transformada em cinza, colocada numa bebida. Raramente era Não da era forma... um churrascão. Exatamente, assim, né? raramente era da forma em que aparece nas ilustrações europeias. E, bem, digamos que um manifesto poderíamos falar uma noite inteira, porque eu acho Tem muito... várias coisas interessantes Muito ali. interessante. É muito difícil falar do manifesto, porque É. eu tenho a impressão de que ele foi... A nossa visão do manifesto é muito filtrada pela década de 60, pelo tropicalismo. Caetano Veloso, sim, É. totalmente. José Celso Martínez Correia, a cultura, a pop culture, né, a pop art. Então, eu às vezes tenho a impressão de que quando nós falamos do manifesto antropofágico, nós estamos falando mais do tropicalismo do que da Semana de Arte Moderna. Eu acho um assunto bastante complicado de tratar, e até mesmo porque eu acho que os questionamentos é uma coisa que eu acho que deveria ser revisada agora. Há certas revisões que serão muito bem-vindas, outras que eu acho que estão sendo injustas, outras eu acho que são extremamente bem-vindas. E eu acho que nós vamos ter que rever de que forma a antropofagia ainda faz sentido e assim por diante. Mas é um assunto bastante complexo, mas que foi central. Não há como pensar a arte brasileira, na verdade, a partir da década de 60. Isso que é estranho, porque a antropofagia não foi influente no seu momento, né? Além do Oswald de Andrade e da Tarsila do Amaral e assim por diante. Ela passou a ser influente com os tropicalistas. Então Isso é outro assunto também, a É outro influência assunto. do modernismo na música. Sim, e não o sei, centenário do tropicalismo é em Temos- 2068, eu acho. Bom. Temos mais Então, noites, nós temos mais calhar tempo. 2 ou 3, não sei. Então, como o tempo avança, vamos continuar com Quem com lê algo, agora? com desejo, não? Que tem Sim. que ver com a comida também. Bom, não eu- só, mas... Eu vou ler agora uma mulher que não está associada ao modernismo de certa forma, porque ela surge no pós-guerra. Mas eu tenho uma visão um pouco mais expandida do modernismo. Na minha opinião, o modernismo acontece e, de certa forma, nós poderíamos dizer que ainda está acontecendo. Nós talvez estejamos na 7ª geração modernista. Eu não sei se nós superamos realmente, mas assim, isso é essa outra discussão, se o modernismo, na verdade, não é uma versão do romantismo, e talvez nós estejamos na 22ª geração do romantismo. Enfim, eu não vou entrar nisso, mas eu vou ler um poema da Hilda Ilst, que eu acho que é uma figura bastante importante do pós-guerra, e há uma ligação, eu acho que não é feita com muita frequência, mas há uma ligação entre Hilda Ilst e Murilo Mendes, pela obsessão com a religião também, mas e também pela obsessão com a carne, com o corpo. Ela faz de outra forma, é uma mulher, ela nasceu 30 anos depois de Murilo Mendes, mas esse poema, quando eu li pela primeira vez, me pegou muito, porque eu vou ler primeiro. É o primeiro poema de uma série chamada Do Desejo. Porque há desejo em mim, é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas, buscando aquele outro decantado, surdo a minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, tomas-me o corpo. E que descanso me dás depois das lidas. Sonhei em penhascos quando havia o jardim aqui ao lado, pensei subidas onde não havia rastros, extasiada, fodo contigo, ao invés de ganir diante do nada.
quando eu li pela primeira vez um poema que parece estar indo num caminho totalmente metafísico, de religião, ela tinha uma obsessão na poesia dela de se dirigir a Deus, e eu achava que eu estava diante de um outro poema da Hilda Hilsting, que ela estava com muita ironia, com muito sarcasmo, tratando da questão divina, mas eu quase tive um susto quando eu chego ali no final e eu leio extasiada, fodo contigo, ao invés de ganir diante do nada, que é um momento dela de dizer, não, chega dessa discussão sobre Deus, chega de ficar tentando encontrar essa figura que nunca se mostra, que nunca se comunica, por mais que eu tente, eu vou me entregar então ao meu corpo humano, à minha vida humana e assim por diante. A série toda são 10 poemas, é muito bonita, e o trabalho da Hilda Hilst também me atraiu mais uma vez por causa disso, porque era uma pessoa que, como eu, tem interesse pela religião, num plano intelectual, mas que não aceito a ideia de uma como eu diria, de um abandono da carne para ser educado. Sim, parece-me que é uma das figuras das poetas de que falaste mais nos anos passados, assim como se fosse realmente no centro da tua atenção. Para mim, eu diria que assim, eu venho de uma geração em que, especialmente os homens, eles tinham em João Cabral e em Augusto de Campos, João Cabral no modernismo e Augusto de Campos ali no pós-guerra, as suas figuras centrais. E eu me sentia um pouco estranho, porque para mim era Murilo Mendes no modernismo e Hilda Hilst, que vai realmente contra toda a ideia do concretismo. É uma poeta de textos úmidos, não de textos secos. Ela tem até textos em que ela ironiza com muito sarcasmo João Cabral de Melo Neto, chama de cara chato, devia pensar só em hipotenusas, enfim. E eu estava interessado numa poesia que lidasse com o corpo, né? com a coisa, como o úmido, na verdade, com fluidos corporais. Isso me interessava muito naquele momento. Porque o ambiente cultural, quando eu estava me formando como poeta, dava muita atenção a essa ideia da secura, o econômico, o minimalista. E eu não me reconhecia naquilo, não era a poesia que me interessava, não era a poesia que eu queria fazer também. E eu fui descobrindo esses poetas que naquele momento eram marginais. Na década de 90, Hilda Hilst era uma poeta completamente à margem, e não tinha essa posição central que ela tem hoje, que eu acredito que foi a minha geração que ajudou a colocá-la, não só, obviamente, mas ela passou a assumir uma posição muito central para a minha geração e para as gerações seguintes. E agora, hoje ela é editada pela Companhia das Letras, homenageada, conhecida por todo mundo, lida, amada e assim por diante. Enfim, era para eu ler um poema agora, né? Meu. Sim, quer ler o que... Eu não me lembro qual era. Era o primeiro das canções... sim. Sim. Como que se diz? Óbvias. Eu vou ler um poema que também é de uma série, chama-se 6 Canções Óbvias, são 6 poemas, mas assim como eu li um só da Hilda, eu vou ler um só, o primeiro também, e eu escolhi porque eu cito a Hilda Hilst no poema, eu a nomeio no poema. 6 Canções Óbvias. Primeira. Sair da cama, disse, foi simplesmente uma ideia incrível e deliberada. De invernos frutíferos construíram-se muitos infernos na primavera. A cama é um inferno pessoal e intransferível, e a pele vestida à noite desprega-se para acompanhar outra calçada pela manhã. A transferência de corpo pratico-a com diligência. É tudo tão simples, dizem. Hilda Hilst havia medo da morte e morreu. Assim como o MASP é ao mesmo tempo museu e mirante. Ergue-se o deliberado sobre simples patas. Ricardo, esse teu poema é do Carta aos Anfíbios, né? Sim. Me lembro, esse livro para mim foi muito importante. Eu me lembro também como tu foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando sobre a Hilda.
Só fazendo esse parênteses aqui, a Hilda é uma figura realmente muito interessante, né? Ela era uma mulher muito bonita e parece que ela namorou até uns atores de Hollywood. Não tem uma história assim? Tô com Cary Grant, assim. Agora eu preciso contar uma anedota. Em 1998, a Hilda foi convidada para ir ao Salão do Livro de Paris, quando o Brasil era o convidado de honra. E ela se recusou. Ela já estava com... Acho que isso foi em 98, ela nasceu em 30, ela já estava, sei lá, com 78, algo assim. E perguntaram para ela, mas por que você recusou ir a Paris? Ela disse, ir a Paris agora para quê? Eu estive em Paris, foi há 100 anos. Eu trepava como louca. Agora, Paris não me interessa. Ela era muito desbocada, né? E esse é muito. Ela era lindíssima, assim. Todos os homens queriam ficar com ela e ela se cansou disso. Ela se cansou profundamente. E ela foi morar num sítio que ela tinha perto lá de Campinas. E ela tinha, sei lá, 50 cachorros no sítio dela, ficava cuidando dos cachorros e ela nunca tinha dinheiro para pagar os impostos da casa. Então ela vivia reclamando que ela não tinha dinheiro para pagar o IPTU e xingando as pessoas e tal. Ela enfim. quase perdeu a casa, né? Até que, porque ela estava começando a se tornar famosa, a cidade de Campinas percebeu que talvez não fosse politicamente muito bom fazer o que eles iam fazer, de colocar aquela escritora, que já estava com quase 80 anos, na rua, literalmente, e eles acabaram perdoando, porque ela estava com dívidas acumuladas dos impostos da casa. Hoje a casa é um instituto cultural, né, dedicado a ela e assim por diante. E ela costumava receber escritores na casa dela, o Caio Fernando Abreu também era muito amigo dela, mas acho que acabaram brigando porque ela tinha essa coisa assim de ser passional, então acho que ela também amava e depois brigava com as pessoas. Enfim, é uma figura muito muito interessante. Ela também tinha o costume de... Bom, ela tinha um aparelho que era tipo um aparelho de rádio que ela captava umas frequências em que ela ouvia os mortos falando. Enfim, ela realmente acreditava nisso, assim, que era possível ter uma comunicação com o além. Essa é uma parte dela que eu sinceramente não consigo digerir muito, mas enfim. Acho que tem a ver com umas leituras dela, assim, com algumas coisas, mas enfim, ela é uma figura muito interessante que à época da morte ela não tinha sido reconhecida e depois ela foi super homenageada, assim, eu acho que como ela viu em ser. vida, isso é legal. Ela chegou a receber atenção em vida, ainda, não como outros, né? Enfim, não sei, assim, eu acho que podia ter sido muito mais. Eu acho que o Brasil assim se atrasa muito em reconhecer as pessoas. Acho que quando morre que é um síntoma mundial, muitas vezes, acho eu. Sim. Sobretudo quando se trata de mulheres, digamos. Mas agora já quase acabamos. No teu poema tu falas também do MASP, assim que vamos acabar com primeiro com uma citação do poeta crítico e historiador Mário da Silva Brito, que diz: a lição maior a se recolher do modernismo é que cada escritor, cada artista precisa de rever-se periódica e constantemente, ou seja, praticar a sua própria e pessoal semana de arte moderna. Eu adorei essa citação e queria perguntar, para acabar, e muito curto, por favor, qual foi a sua semana de arte moderna pessoal? Deixe-me ir primeiro para nós terminarmos com você. Eu prefiro que você seja a última a falar. Bom, eu acredito que o modernismo se estende, não é uma coisa restrita historicamente, não é só 22 e assim por diante. Então é claro que a descoberta dos escritores de 22, de 30 e assim por diante foram extremamente importantes, mas para mim eu acredito que a Semana de Arte Moderna é aquela que nós vivemos também. E eu me lembro de me mudar para São Paulo para fazer o cursinho e depois ingressar na Universidade de São Paulo e ter o contato com os artistas vivos daquele momento histórico, também ligados via tropicalismo ao modernismo, que foram importantes para mim.
e que não são só da literatura. Ter visto exposições da Lígia Clark, ter visto exposições do José Leonilson, ter visto exposições do Arthur Bispo do Rosário, ter ido a peças de teatro no Teatro Oficina. Eu me lembro muito bem do Cacilda, por exemplo, do Teatro Oficina, ter visto espetáculos da Denise Stoklos, do Gerald Thomas, do Antunes Filho. Essa foi a minha Semana de Arte Moderna, de certa forma, em São Paulo, décadas depois da Semana de Arte Moderna, mas que estão ainda, de certa forma, ligadas ao que estava acontecendo em 22. Angélica? Bom, a minha Semana de Arte Moderna também foi em São Paulo, onde eu fui parar no ano 2000, depois de ter terminado a faculdade de jornalismo em Porto Alegre. E eu, sinceramente, achava que depois da faculdade de jornalismo eu ia ser desempregada, porque nunca achei que eu levasse, que eu tivesse muito talento para a profissão, mas acabei fazendo um teste, passei e fui trabalhar num jornal grande em São Paulo. Nunca pensei que eu ia morar lá. E sim, São Paulo é a cidade no Brasil onde você tem mais recursos assim culturais, né? Então, para mim também foi super importante todas as exposições, filmes e peças que eu vi por lá, mas também o contato com pessoas, com outros poetas e artistas. Foi lá que eu conheci o Ricardo também. Foi lá que eu fiz que eu participei da oficina de poesia do Carlito. Então também tem essa coincidência geográfica. E também tive mais acesso a livros em São Paulo, também por conta das bibliotecas, que eram em maior número e tinham mais coisas no acervo que em Porto Alegre e em Pelotas também. Enfim, e também porque, como eu trabalhava como jornalista, eu já podia comprar os meus próprios livros. Mas sim, São Paulo definitivamente foi o cenário da minha Semana de Arte Moderna. Eu acho que eu vou ter que dizer uma coisa. Eu acho que seria importante dizer que, no momento em que nós estamos fazendo uma revisão do modernismo e da Semana de Arte Moderna, e algumas revisões críticas estão sendo feitas de forma muito legítima, de forma extremamente inteligente, e são bem-vindas. Vários problemas de exclusão do modernismo, mulheres, negros e assim por diante, de que forma os modernistas lidaram com a cultura negra, com a cultura indígena. Tudo isso é extremamente legítimo e extremamente bem-vindo. E eu acho que tem que ser feito de uma forma adulta. Ao mesmo tempo, eu acho importante dizer que me parece que certas revisões estão sendo feitas com um revanchismo que me parece idiota, e que, como homossexual, eu preciso dizer que São Paulo foi extremamente importante na minha vida por ter permitido uma liberdade que eu dificilmente encontraria em outros lugares do país. E me parece importante dizer isso às vezes, porque às vezes São Paulo é retratada como se todos fossem industrialistas e membros da Fiesp, como se não houvesse um proletariado, como se não houvesse um operariado, como se não houvesse uma cultura das periferias da própria cidade de São Paulo, cultura negra, e até mesmo uma cultura indígena tentando resistir dentro da cidade de São Paulo. Então, me parece importante, que eu acho que nessa revisão que nós estamos nos propondo a fazer, que ela seja realmente federativa e não apenas, guiada por certas questões políticas que são talvez alheias à própria Semana de Arte Moderna. Enfim. Então, vamos acabar com São Paulo, então, com 2 poemas. Não sei quem quer ler o primeiro. Eu citei São Paulo no meu último, aparece o MASP, a Hilda. Eu acho que nós deveríamos encerramos com um poema seu. Mas o senhor não tem mais algum poema sobre São Paulo? Eu tenho um que eu cito. Então, bom, vamos lá. Eu vou. Então, já que eu mencionei São Paulo, eu acho que eu não teria publicado meu primeiro livro se eu não tivesse ido para São Paulo. Ou seja, talvez demorasse muito mais tempo, não sei, mas o meu primeiro livro tem muito a ver com o fato de eu ter ido morar lá e todas as pessoas que eu conheci, enfim.
Esse poema se chama Ringues Polifônicos. 1. Entre ringues polifônicos e línguas multifábulas, entre facas afiadas e o elevado Costa e Silva, entre dumbo nas alturas e o cuspe na calçada, alça voa a aventura na Avenida Angélica. E hoje de manhã trabalha, e amanhã avacalha, aviação, gato preto, colando um chiclete, Adams de menta no assento daqueles bancos de trás, entre ringues polifônicos e tênis alados, entre paulistas voadores e portadores esvoaçados de baseados no bolso das calças jeans, entre o canteiro central da Paulista e a vista do vão do MASP, entre os que eu quero e os que queres de mim. 2. Dos ringues polifônicos da cidade de São Paulo, entre valsas e velórios invertidos convulsivos, entre a puta enaltecida e enrustidos explosivos, entre a abertura da boca e o último trem para a Moca, entre os ringues polifônicos e a queda da Marquise, morreu ontem, executada, a Pour Elise. Esse é um poema dedicado ao meu amigo de São Paulo, Jorge Wacabara. Algo bastante paulistano, um nipo brasileiro e ótimo escritor também. Novembro cansa. O calendário é o início de todo cansaço. As obrigações de Natal por vir, o ano novo, o tópico favorito, como se fosse ainda a moeda corrente, a regeneração. O jogo da transição, o único restante, isenta-nos do definitivo. Só toca em mim casando! Vontade de gritar, as mãos batendo contra o peito, como Darlene Glória, em toda nudez, será castigada. Mas o medo. Desde cedo aprendemos sobre investimentos. Nunca desnudar-se antes da isenção de responsabilidade. Você está aqui, é implícita a promessa de estar sempre. As exigências nascem da expectativa, da minha falta de direitos. O asfalto na Rua Augusta encharcado nessa primavera estranha de 7 de novembro de 2003. Em anos ímpares me convenço de que a morte existe. As fronteiras fechadas, as invasões bárbaras às portas, as disfunções do clima vêm unir-se à sua intermitência. Quando tudo em mim conspira pela constância, seu rosto que diz, se eu ficasse, não teria mais sentido o sufrágio universal. Atende seu telefone, nunca a única voz, parte-se o pão e é sempre a primeira vez. Obrigada Angélica Freitas, obrigada Ricardo Domenech e obrigada por estar aqui. E, bem, boa noite. Obrigada, boa noite.